viver, só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, Você vai sorrir, você vai viver, você vai sorrir. vai vencer. Amém. Amém.
Acho que não vou pregar hoje, vou só conversar um pouquinho com vocês. Não tenho muita condição hoje de pregar, mas eu acho que conversar, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para mim. Essa semana, 4 colegas perguntaram para mim se gostariam que viessem no meu lugar para pregar hoje e para fazer as atividades da tarde com os casais. E a priori, eu disse para o primeiro que sim, gostaria. E quando o último me ligou, eu já disse, obrigado, eu vou. Antes de começar a gente conversar aqui, deixa eu só falar uma coisa sobre o programa de hoje à tarde. Algumas pessoas ainda não entenderam, não as pessoas do programa de hoje à tarde, mas algumas pessoas ainda não entenderam de uma maneira geral na igreja que existem 2 tipos de casamento: o abençoado e o não abençoado. Você pode escolher o que você quer. A decisão é sua, não é minha. Eu fui escolhido para abençoar. É você quem decide. Se as roupas são empecilho para você receber a bênção, acho que você precisa rever seus valores com Deus. Uma vez eu perguntei para um casal que iria se casar, que tinha me convidado para fazer o casamento, se eles estavam puros no relacionamento sexual. Eles demoraram um pouco para responder para mim. Então, antes deles responderem, eu disse: vocês podem receber 2 bênçãos: a de Deus ou a do pastor. A escolha é de vocês. Se vocês mentirem, só o pastor vai abençoar. Se vocês disserem a verdade, Deus vai abençoar. A escolha é de vocês. Alguma vez na sua vida você já parou para pensar o que é a vida? Se você colocar no computador e viajar na internet, você vai ver uma infinidade de colocações sobre o que é a vida. E na maioria das vezes, o que mais aparece é um distanciamento do que realmente o que é a vida para o que as pessoas entendem o que é a vida. E eu não acho que seja um grande erro, um grande pecado as pessoas fazerem colocações erradas sobre o que é a vida, porque você expõe aquilo que você entende. E se você entende que a vida é isso, é porque é isso. Então a minha pergunta nessa manhã, para você, nessa conversa que eu quero ter com você de alguns poucos minutos, é: o que é a vida? Se você nunca parou para pensar nisso, pensa só um pouquinho, o que é a vida? Como existem muitos filósofos no mundo e muitos pensadores e pessoas que se formaram só para dizer tecnicamente o que são as coisas em visões bem diferentes, eu decidi que eu iria enxergar uma resposta para essa pergunta com uma outra pergunta. O que não é vida?
Quando você descobre o que não é vida, você descobre o que é vida. Se é mais difícil você descobrir o que é vida, então, por que não vamos para o mais fácil? O mais fácil é descobrir o que não é vida. Se você pergunta para um adolescente o que é vida, ele tem uma visão. Se você pergunta para um jovem o que é vida, ele tem uma visão. Se pergunta para um adulto o que é vida, ele tem uma visão. Se você pergunta para uma pessoa de 80, 90 anos o que é vida, ele tem outra visão. Então, o que não é vida? O que não é vida é o que a maioria das pessoas estão vivendo. É difícil de entender isso? O que não é vida é o que a grande maioria das pessoas, ou melhor, o que a grande maioria das pessoas está vivendo. Porque quando você não tem um conceito de vida, você tem um conceito de qualquer coisa na vida. Quando você não entende o que é vida, você vive qualquer tipo de vida. Eu já citei aqui, mas não me canso de citar, e vou citar de novo, o cantor Zeca Pagodinho. Ele diz que a vida é só deixar levar. Então essa é a visão da vida. Mas quando você não tem a visão do que é vida, você então passa a não saber o que é vida. E por isso você não sabe o que é vida e vive o que não é vida. E eu vou tentar mostrar um pouco isso para você. Nessa madrugada eu passei mais tempo com os olhos abertos do que com os olhos fechados. E fiquei perguntando para Deus, o que é realmente a vida? E me sentei e comecei a escrever algumas coisas. E por isso, sabe o que não é vida? O que não é vida é o que muitos de nós, na maioria das vezes, faz. A gente valoriza mais coisas e menos pessoas. Isso é o que mais as pessoas estão vivendo. E isso não é vida. Sabe por quê? Quando você vai até os evangelhos, você vê uma coisa interessante. Das 12 vezes que Jesus Cristo falou sobre amar as pessoas, ele estava falando sobre valorização de pessoas. Em todos os episódios que você analisa na Bíblia, no Novo Testamento, no período que Jesus Cristo esteve na terra, todos os episódios Jesus estava fazendo por causa de pessoas, antes do maior de todos os episódios, que seria a morte na cruz. Quando Jesus estava alimentando pessoas, ele estava interessado em pessoas. Quando Jesus curava uma pessoa, ele estava interessado na pessoa. Quando Jesus pregava um sermão, ele estava interessado na modificação da vida das pessoas. Quando Jesus abraçava pessoas, aliás, o que mais Jesus fez no ministério dele foi abraçar pessoas. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos fazendo exatamente ao contrário. Nós estamos valorizando as coisas e desvalorizando pessoas. Olha só. Veja como a gente é imbecil. Olha como a gente valoriza as coisas. Aliás, essa gravata aqui eu ganhei no dia do pastor. Essa tem muito valor. Essa tem o maior valor para mim. Não a marca. Eu nem vi a marca. Agora, olha como a gente é. Você chega a uma pessoa, qualquer lugar, e ela está de terno. Então você olha para essa pessoa de maneira diferente, porque ela está de terno. Se ela não está de terno, ela está com uma roupa relativamente simples, você tem uma visão diferente dela. E se eu estiver errado no que eu estou falando, pode levantar a mão e me corrigir. Eu não tenho ego para ser ferido. A gente desce um pouco mais ainda. Sabe de que forma? A gente quer saber que tipo de marca tem na roupa da pessoa. E aí a gente passa a valorizar a pessoa pela marca da roupa dela.
A gente é tão imbecil que a gente deveria usar a roupa de uma forma. Sabe por quê, Jéssica? A gente deveria usar a roupa assim. Desse jeito aqui, ó. Sabe por quê? Porque a marca está dentro. Aliás, está desse lado, né? É. A marca está dentro. Quando a gente fala de marca, as marcas vão por dentro. Mas a gente é tão imbecil que a gente gasta uma fortuna para ter a marca e a marca fica para dentro escondida. E ninguém sabe. Só você sabe. Sabe por que só você sabe? Porque só você comprou. E às vezes as pessoas gastam uma fortuna, fazem dívidas homéricas para ter roupas de marca para ficar escondido para ninguém ver. Olha como nós somos imbecis. Isso é que nós chamamos de vida. Dinho, você sabe qual é o objetivo da roupa? Pode falar. Não sabe? Hã? Qual é? Vestir? Que coisa! Você me ajudou a me colocar mais para baixo ainda. Se o objetivo da roupa é vestir, por que eu preciso de uma marca numa roupa para me vestir? Se o que importa é eu me vestir. Eu gasto uma fortuna fazendo dívida no cartão para comprar uma roupa de marca, quando eu tenho um monte de gente na igreja que não tem nem roupa para vestir. Isso nós estamos chamando de vida. Interessante. Eu não tinha pensado nisso. Essa madrugada eu comecei a pensar, que vida é essa? Aí você vai nos evangelhos, e você vai em todo o contexto bíblico, e você não vê nenhum contexto bíblico nos evangelhos se referindo à roupa de Jesus. E a gente valoriza esse negócio de uma forma inacreditável. A gente não vê nenhuma vírgula no evangelho falando dos cabelos de Jesus. Porque não tinha importância. Onde Jesus morava, não tinha importância. O valor da casa não tinha importância. O travesseiro dele não tinha importância. E a gente diz que isso é vida. Nós chamamos isso de vida. É interessante que o que é vida para nós, seres humanos, é o que faz com que a gente mais se preocupe com essas coisas que menos preocupam Jesus Cristo e para a eternidade. E é interessante que nós valorizamos mais o que é de fora, que é o exterior, do que o que é de dentro. Mas Jesus Cristo não tem nenhuma preocupação com isso. Porque isso, quando ele voltar a essa terra, ele não vai levar para o céu. Ele só vai levar para o céu o que eu tenho dentro. E se eu não descobrir hoje o que é a vida, eu não vou ter vida para Jesus levar para o céu. Tem uma outra coisa que é interessante, que a gente acha que é vida. É a forma como a gente se relaciona com pessoas. Aqui eu quero só conversar com vocês duas coisas. Uma delas é como é que a gente gasta tanto tempo falando dos outros. E é interessante que eu ouvi um palestrante chamado Karnal fazendo uma palestra, e ele disse uma coisa interessante.
ele disse nessa palestra o seguinte: sabe como você escolhe pessoas para ficar com você e para fazer parte do seu hall de amigos? Ele dizendo, na visão dele, ele disse assim, ó: você escolhe uma pessoa para fazer parte do seu hall de amigos da seguinte forma: quando você começa a mostrar que a sua vida progrediu e essa pessoa olha para você e diz assim: puxa, que legal, estou feliz demais porque você está melhorando cada dia mais. Essa pessoa pode fazer parte do seu hall de amigos, porque a maioria sempre vai querer colocar você para baixo ou vai invejar você. Visão de carnal. É interessante que nós não fazemos muito diferente disso, porque nós gostamos muito de falar da vida das pessoas, não do que as pessoas podem dar de melhor, mas na maioria das vezes nós falamos sempre do que as pessoas têm de pior. E nós estamos numa época agora bem especial, chamada Comissão de Nomeações, que quando a gente fala o nome de um monte de gente, a gente começa a soltar um caminhão de coisas do passado, ou do presente, ou do momento de algumas pessoas, quando a gente quase não consegue enxergar alguma coisa de bom em alguém. E a gente chama isso de vida. Olha, eu tenho mais horas de almoço do que urubu de voo com pessoas. Rarissimamente a gente ouve pessoas falando 100% bem de pessoas que não estão naquele lugar. E sabe o que é pior, Carlinha? A gente chama isso de vida. Sabe uma das coisas que mais corrói você por dentro? Você pode perguntar aos catedráticos aqui, a Selma e a Simone, que são da área. Sabe o que mais corrói um ser humano por dentro? É o sentimento que ela tem quando ela sabe que alguém está falando dela. Destrói a alma. E a gente parece que tem uma alegria tremenda em se reunir, olhar a rede social e falar uma série de coisas das pessoas que não estão perto de você. E a gente chama isso de vida. Você sabe uma outra coisa interessante que tem, assim, assustadoramente crescido, Amaury? É uma palavrinha chamada mentira. Já ouviu falar nessa palavrinha? Sabe o que é interessante, Lani? É que as crianças estão sendo ensinadas a mentir. Sabe onde começa a aprender a mentir? Em casa. Quando alguém procura alguém dentro de casa, de fora para dentro, e o pai ou a mãe diz assim: diz para eles que a gente não está. Negócio simples, não é? Mas sabe como se chama isso, Márcio? Escola da mentira. Começa ali. Lá em cima, quando ele estiver no trabalho e ele chegar atrasado do trabalho, sabe o que ele vai criar? Uma mentira para o chefe. E sabe o que é pior, Nil? Que começa a criar hábito e a pessoa nem percebe que ela colocou no caráter dela o hábito de mentir. E aí, sabe o que está acontecendo? As pessoas, Clarinha, estão olhando para você, conversando com você e mentindo na sua cara. E sabe o que é mais? Rindo. Sabe por quê? Porque todo mundo mente. Sabe como a gente chama isso? Vida. Que vida é essa? As pessoas estão mentindo no casamento. Elas não dão a senha do celular para o cônjuge. Como? Onde você estava? Eu estava... Mas por que você fez isso? Ela mente. O filho mente para a mãe mente para o filho. O marido mente para a esposa cotidianamente, a esposa para o marido. E todo mundo está dizendo que isso é vida.
Você, às vezes, já vem para uma situação com, na sua mente, formada uma ideia de como você vai dizer para uma pessoa uma mentira. Você elabora uma mentira para dizer para a pessoa. Sabe o que é mais, jovem? Você que está estudando a Bíblia e aprendendo sobre Jesus. O Senhor Jesus diz na Bíblia, textualmente, os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. E as pessoas continuam mentindo. E nós estamos chamando isso de vida. Olha só como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo de uma forma que a gente gosta de pedestal. A gente gosta de olhar as pessoas assim. Acho que vocês perceberam que eu não gosto de ficar aqui. E a gente gosta de olhar as pessoas de cima para baixo. Eu me lembro do meu Chevette. Eu tive um Chevette. Eu comprei, Marcão, um Chevette. Eu era o segundo dono. O cara tirou o Chevette 0. E eu peguei um Chevette, eu era o segundo dono. Pensa numa pessoa feliz da vida. Eu tinha saído de casa dizendo para a Inaira que eu ia comprar um segundo carro para ela poder trabalhar. E fui conseguir esse carro. Quando cheguei em casa, eu falei para a Inaira, comprei o carro. Ela falou, que carro é? Eu falei, vamos lá na garagem ver. Traz as crianças. E nós descemos. Quando eles olharam o Chevette, eu olhei a cara deles. Você já se decepcionou com alguma coisa profundamente? E a sua cara não escondeu? Era assim a cara deles. Especialmente das crianças. E eu olhei assim e falei, e aí? Segundo dono, intacto. E a Stephanie falou, eu vou subir, pai. No primeiro sábado, nós íamos para a igreja juntos, naquele sábado. E aí, eu desci com a chave do Chevette na mão. E quando fomos entrar no carro, ela falou, pai, não dá para a gente ir no outro? Eu falei, por quê? Ah, porque esse é um Chevette. Eu falei, não vai levar a gente lá? Vai. A gente não vai voltar de lá? Vai. Qual o problema? É porque esse é um Chevette. Sabe o que é isso? O que nós chamamos de vida. Nós valorizamos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos, só para que as pessoas olhem para nós e digam o que nós não somos. Satisfaz muito mais o meu ego, o nosso ego, que as pessoas digam de nós o que nós não somos, do que dizer para as pessoas o que somos e elas entenderem quem nós somos. Interessante. E nós chamamos isso de vida. É interessante que todas as vezes que eu, num relacionamento com qualquer pessoa, me coloco melhor do que essa pessoa, eu já abri a porta para perder esse relacionamento. Porque ninguém gosta de se relacionar com superiores. Porque superiores mandam, iguais participam. E a gente chama isso de vida ainda. E sabe, nós alimentamos essas coisas e nós valorizamos tanto as coisas com as nossas mãos, porque nós achamos que o importante é nós estarmos realmente fazendo isso que nós estamos fazendo e tendo os prazeres que nós temos, porque é isso que dá vida para a gente. E é interessante que a Bíblia diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. E nós fazemos exatamente ao contrário.
Sabe uma das coisas que mais afrontam o Evangelho de Cristo? É quando nós não valorizamos pessoas. Sabe o que é pior, gente? A gente não está percebendo isso. Quando a gente começa a não valorizar pessoas, a gente afronta Cristo. Porque Cristo só esteve na terra por causa de pessoas. Eu posso estar enganado. Eu não sou nada. Mas o que menos as pessoas estão fazendo é abraçar as outras. Por uma série de motivos que a gente coloca na vida. Mas são esses motivos que afastam as pessoas de pessoas. E a gente afronta o Evangelho de Cristo. Porque o que Cristo mais fez foi abraçar pessoas. Inclusive ele disse o seguinte: olha, todos os que meu Pai enviar a mim, de modo nenhum eu os lançarei fora. Quando Jesus Cristo pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos, o que ele fez? Abraçou. Todos os segmentos de Jesus tinham abraço, com demonstração de amor e carinho. E os nossos segmentos têm WhatsApp, mensagem. É interessante que às vezes a gente não vê nem os casais mais abraçados. E para complicar ainda mais, sentam separados na igreja. As pessoas não se abraçam mais porque elas não têm interesse em amar mais. É simples assim. É bem complicado. Porque nós estamos afrontando o Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, eu chego a essa pergunta. Isso realmente é vida que nós estamos vivendo? Qual é a vida para você? O que é vida? Eu vou ler um texto. Está em Tiago capítulo 4, verso 14. Você tem Bíblia aí? Abre aí. Tiago 4, 14. A Bíblia diz assim, ó. Você quer saber o que é vida? A Bíblia diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. 10 dias atrás, eu tinha um tipo de vida. Voltando de uma visita pastoral aqui de Vinhedo. O telefone já tinha tocado e eu não tinha atendido porque eu estava na visita. Quando eu entrei no carro e olhei, era minha mulher. Então eu botei no Bluetooth do carro e chamei. E disse: oi, meu bem, estou na Anhanguera, estou indo para outra visita que você precisa. E ela disse: peguei o resultado da biópsia. É câncer.
E eu vou morrer. Queria que você soubesse agora. Eu disse: meu bem, você não é médica? Ela disse: está escrito aqui. Eu disse: calma. Fiz a outra visita e fui para casa. Cheguei, ela estava sentada, sem expressão. Abracei e disse: calma. Porque pode ser que esse resultado não seja o que o médico vai dizer. Você não é médica, nós não sabemos. E ela disse: eu sei. Conseguimos uma consulta de emergência 3 dias depois. Entramos na sala do médico. Ele deu bom dia. Pegou os exames. Olhou um por um. Colocou na luz. Virou para ela e disse: você tem um carcinoma invasivo. É um câncer extremamente agressivo. Eu tenho que operar você imediatamente. O que é a vida? Diz para mim. O que é a vida? As roupas que você usa de marca, as suas ideias, os seus planos, os seus sonhos, aquilo que você vai realizar, o seu corpo, aquilo que você expõe na internet, o que você tem, o que é a vida mesmo? Um sopro. Saímos da sala e não tinha chão para andar. Eu não sabia para onde ir. Sentamos e ela começou a chorar. E eu não sabia o que falar. Só sabia abraçar e chorar. Eu não podia chorar. Fomos de um lugar para outro. Pediram um outro caminhão de exames. Voltamos para casa e ela foi trabalhar. Me sentei sozinho na frente da casa e comecei a chorar como nunca antes. Porque eu falei: Deus, o que é a minha vida? Nada. Eu não sabia para onde ir. E comecei a pensar o que eu era, o que eu fiz em 36 anos de pastor. É nessa hora que você começa a pensar o que você fez na sua vida. E sabe o que você lembra? Você não lembra das coisas. Você lembra só das pessoas. Você lembra das pessoas que você não amou. Você se lembra das pessoas que você discutiu, que você feriu, que você ganhou na discussão, mas que perdeu a pessoa. Você começa a se perguntar: do que valeu tudo aquilo que eu fiz e eu perdi as pessoas? Você começa a olhar os seus conceitos, quantos conceitos idiotas eu tive na vida,
Quantos egoísmos eu passei, quantos egoísmos eu mandei para frente, quantas pessoas eu fiz paredes e não pontes, e perdi, por causa do meu egoísmo. Quando chega essa hora, sabe o que vale o seu corpo esbelto? Nada. Sabe o que vale aquela foto que você manipulou para colocar no seu perfil, lá no Instagram ou no WhatsApp? Nada. Sabe o que vale os seus seguidores? Nada. Nessa hora, sabe o que vale olhar a sua conta bancária? Nada. Se você se sentar dentro do seu carro novo, sabe o que ele vale nessa hora? Nada. Sabe o que é a vida? Nada. Porque ela é um sopro. É uma neblina, como diz Tiago 4,14. Depois daquela manhã de lágrimas, eu comecei a ligar para muitos de vocês. Porque nessa hora que a gente vê que a única coisa que vale é o amor das pessoas por você. E o que é menos a gente faz são relações de amor. E o que mais a gente faz é relação de egoísmo. No outro dia, minha filha conseguiu um outro especialista. E nós fomos nele. No início da noite. Ele olhou todos os exames e disse: preciso examinar você. Levou ela para uma sala, examinou por um tempo, depois mandou me chamar. O painel. E ele disse assim: ó, tá vendo isso aqui? Isso é o câncer. Eu tenho que operá-la imediatamente. Mas tem que dizer uma outra coisa para você. Ela tem um outro ponto de câncer que vocês não descobriram ainda. Ele está aqui. E tem uma coisa ainda. Em 95% dos casos, quando é feita uma punção antes de 20 dias, a cirurgia tem que acontecer antes de 20 dias, porque senão há um espalhamento de células cancerígenas aos linfonodos e há uma metástase. E daí, nada pode ser feito. Aquele dia estavam completando 18 dias. E você tem que dormir imaginando que sua esposa está tomada por células cancerígenas. Ninguém dorme. Eu só clamei. A cirurgia foi marcada para quarta-feira. Agora, dessa semana. E na pré-cirurgia, estávamos ali dentro, conversando, minha filha, eu, ela, todo o tempo, nada de falar de cirurgia, nem um momento. Até que chegou o momento de ir. E daí então, eu peguei na mão dela e falei: eu preciso ungir você. E ela disse: tá bom. Então eu orei, entreguei minha esposa, em nome de Cristo. E ela olhou para mim
e disse assim, ó: se eu não voltar, a gente vai se ver. Que é a vida. Sabe o que é? Não é essa vida que a gente está vivendo. Não é. Porque a vida só é vida quando você ama pessoas. Quando você valoriza pessoas. Quando você abraça mais. Quando você liga mais. Manda menos mensagens. E ouve mais a voz. Um amigo, pastor, disse para mim assim: que voz é essa, Camacho? Essa não é a sua voz. A gente precisa aprender que a vida só tem sentido quando a gente ama pessoas. Quando a gente abraça mais as pessoas. Quando a gente não está nem aí para a roupa que ela usa. Da onde ela vem. Quando a gente vai falar de pessoas, a gente gasta mais tempo falando do que ela tem de bom do que ela tem de ruim. Eu não vou longe. Qual foi a última vez, pai, mãe, que você abraçou seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, olhou nos olhos só para dizer: eu amo você? Qual foi a última vez que você pegou seu filho adolescente, sentou com ele do lado e falou assim: como é que você está? Conta para mim. Qual foi a última vez que você abraçou pessoas sem cobrar das pessoas absolutamente nada? Só abraçou. Não existe vida sem abundância de vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas não essa vida que muitos estão vivendo. A Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. E abundância de vida é fazer o que Cristo fez pelas pessoas, amar as pessoas. A gente está vivendo o maior momento de isolamento entre pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, o ramo imobiliário cresceu 75% da pandemia para cá, em imóveis de 40 metros quadrados, para que pessoas morem sozinhas. Eu nunca li na Bíblia, e vocês que já leram a Bíblia mais do que eu nunca li na Bíblia que o céu vai ser um lugar para pessoas morarem num apartamento de 40 metros quadrados. Vão viver isoladas no WhatsApp. Eu não vi ainda isso escrito na Bíblia. Mas sabe, queridos, esses dias me fizeram entender que o sentido da vida é totalmente diferente. Em uma semana nós tínhamos planos para fazer incríveis de uma série de coisas, e que em uma semana tudo acabou e podia não sair mais daquela mesa de cirurgia. Que é a vida para você? Qual o sentido da vida para você? Olhe para o seu lado e veja as pessoas que vivem com você. Qual é o sentido da vida? Às vezes nós gastamos tanto tempo discutindo coisas, defendendo coisas, brigamos com pessoas por coisas tão imbecis. E o tempo passa, a gente olha para trás e fala: estou sozinho. Sabe qual é a pior solidão que existe na vida, Mendes? Não é viver sozinho,
é não ser lembrado por ninguém. E você não é lembrado por ninguém porque você nunca construiu pontes, só construiu paredes. E quem constrói paredes fica sozinho dentro delas. Sabe o que é a vida? Uma névoa que se dissipa com um sopro. Quantos relacionamentos você já perdeu por ideologias particulares? Quantos relacionamentos você já perdeu só porque você achava que você estava certo e a outra pessoa estava errada? Quantas pessoas você perdeu por fechar sua panela e deixar pessoas de fora? Quantas pessoas você perdeu por deixar de sorrir para elas? De aceitar as pessoas da forma como as pessoas são? De curtir mais as pessoas, mais do que o que as pessoas têm e podem dar para você? Eu entendi que eu não sou nada, que eu absolutamente não sou nada, que a minha vida é só uma névoa que está na mão de Deus. Eu tirei 2 lições para sempre. E a primeira lição que eu tirei é: eu não sou nada e preciso de Deus para viver. E a segunda, eu tenho que amar mais as pessoas e me preocupar menos com as coisas. É só isso que dá sentido à vida. Se precisa ter sentido na sua vida nessa manhã, segue isso, porque é isso que Jesus Cristo ensinou para todos nós. A vida só tem significado se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas mais do que você mesmo. Isso é a única coisa que dá sentido à vida. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor operou um milagre na vida da minha mulher. E porque o Senhor mostrou para mim que a vida eu nem sei o que eu tenho pela frente ainda com ela, mas não estou nem aí, porque eu sei que o Senhor já está lá preparando o caminho para ela. Deus amado, dá uma bênção especial para minhas ovelhas, que de hoje por diante eles creiam que só existe uma vida. A vida é em Cristo Jesus. Em nome desse Cristo, ó Deus, que eu te peço que derrame uma bênção sobre elas, as minhas ovelhas, nessa manhã, para que elas encontrem a vida verdadeira de hoje por diante. Em Cristo. Amém. Especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma ao seu mandar. É esse Deus
Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós cremos em Ti, Senhor. O meu Deus é especialista em causas perdidas. Quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti. Pra sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Eu confio, eu confio, eu confio que Ele vai agir. Eu confio, eu confio, eu confio que Ele vai agir, Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Nosso Deus, nós cremos em Ti. Por favor, nos dá força, nos dá coragem de depender completamente do Seu amor. O Senhor nunca mudou e nunca vai mudar. E nós sabemos que o Senhor vai agir.